Continuação de uma boa tarde e de um bom congresso. Mantemos o tema das boas práticas e agora para falar de sustentabilidade. Vou apresentar dois nomes que estarão aqui presentes. Francisco dos Anjos Rodrigues, secretário-geral da Casa do Povo de Corroios. José Carita, presidente da direção da Casa do Povo de Corroios. Francisco dos Anjos Rodrigues é dirigente desta casa desde 1979, tendo desempenhado os cargos de vogal, tesoureiro, vice-presidente e presidente de direção. Nos últimos 8 anos assume a presidência da Confederação Portuguesa das Casas do Povo. Por sua vez, José Carita leciona na Casa do Povo de Corroios os cursos de iniciação à guitarra, cavaquinho e formação musical e dirige o coro Carpe Diem. Desde 2010 que orienta as classes de cavaquinhos e de viola, dedilhada dos cursos de instrumentos tradicionais promovidos pela Inatel. Chamo então em primeiro lugar José Carita. Boa tarde a todos. Em nome da Casa do Povo de Corroios, eu quero felicitar a Fundação Inatel pela magnífica iniciativa de levar a cabo este primeiro congresso, onde é um espaço de debate de ideias e de reflexões que certamente irão promover o desenvolvimento, sobretudo do associativismo popular e não só. E por isso, uma palavra de apreço para a Fundação Inatel. De seguida, anunciar o Sr. Francisco dos Anjos Rodrigues, que é o secretário-geral da Casa do Povo de Corroios e que irá abordar um tema que é a sustentabilidade, um tema que certamente interessará a todos os presentes, porque sem sustentabilidade nas suas mais diversas vertentes e nos seus mais diversos alcances, não só relativamente à questão etimológica da palavra, mas na prática, no terreno, como essa sustentabilidade se concretiza, permite que as instituições persistam, que sejam duradouras e que vão vencendo os desafios que sempre vão surgindo às casas como a nossa. E sobre a exposição e o desenvolvimento deste tema da sustentabilidade, eu peço a vossa atenção, o vosso aplauso e, de certo modo, o vosso silêncio para o Francisco Rodrigues, que é ele que vai apresentar. Muito obrigado. Onde é que isso carrega, é? Agora está a descer aqui à frente. Boa tarde ou boa noite a todos. É realmente uma honra muito grande estar aqui para falar sobre associativismo. Aquilo que vos venho transmitir não é uma lição, mas é, acima de tudo e fundamentalmente, uma experiência de vida, vivida ao longo destes últimos 35 anos. E, portanto, é por aí que eu assento a intervenção que vou fazer aqui, que provavelmente muitos de vós poderão ser concordantes, mas também haverá outros e certamente serão discordantes. Mas a base fundamental é que eu vou falar para o associativismo popular, aquele que eu represento, e não para outro associativismo empresarial ou, transversalmente também, como já me apercebi aqui hoje, poderá ter alguns fins lucrativos. Não é esse que eu vou falar aqui, eu vou falar no associativismo de base, aquele que também já foi retratado aqui, que terá nascido, e eu também vou abordá-lo, em 1772, que terá nascido a primeira associação. Portanto, eu vou assentar isto na sustentabilidade em 5 itens. Isto é uma pequena apresentação do atual edifício da Casa do Povo de Corroios, construído em 1964 e, pasme-se, custou 339 mil escudos. Quanto é que custaria hoje? Isto é só um pequeno exemplo. Dizia eu, assentava isto em 5 itens. Os dirigentes, os sócios, as atividades / as iniciativas, os patrocínios e os contratos-programa com os municípios e também, já hoje alguém falou nisto aqui, inclusivamente o Sr. Presidente de Câmara falou nestes apoios ao movimento associativo. Antes de, efetivamente, começar a minha intervenção por cada um destes itens, é importante que eu faça uma reflexão sobre o associativismo e a sua parte histórica.
e que se faça sobre isto algumas referências sobre o início do movimento associativo popular em Portugal, que demonstra a sua longevidade e a prova da sua sustentabilidade. Se não vejamos, em 1972 é fundada a Banda Musical de Santiago do Ribadul, em Oliveira das Meias. Em 1792 é fundada a Banda Musical de Oliveira, Barcelos. Em 1808 é fundada a Filarmónica Berridense de Montemoro Velho. Em 1811 é fundada a Banda Filarmónica Ovarense, em Ovar. No Concelho do Seixal, e eu situei-me aqui no Concelho do Seixal porque é o concelho onde eu tenho a minha atividade e onde está a minha associação, existem 5 associações centenárias, a saber, a Sociedade Filarmónica Timbre Seixalense, 1848, a Sociedade Filarmónica União Seixalense, 1871, a Sociedade Filarmónica União Arrentelense, 1872, a Sociedade Filarmónica 5 de Outubro, 1888 e Sociedade Filarmónica Operária Amorense, 1898. Todas estas associações foram constituídas a partir da imaginação e vontade das populações, tendo como base a música, as primeiras 4, com mais de 200 anos, e a funcionar, e é importante que se diga isto, mais de 200 anos e a funcionar, nascem no centro e norte de Portugal. As restantes 5, todas centenárias, situam-se no Concelho do Seixal, encontrando-se em pleno funcionamento. Muitas outras havia para referenciar. Pretendi apenas deixar alguns exemplos de longevidade e da prova da sustentabilidade que o movimento associativo tem. Entrando nos 5 pontos que elenquei, que considero os fatores mais importantes, o dirigente. Os dirigentes, com a sua voluntariedade, disponibilidade, imaginação e saber, foram, são e serão, certamente no futuro, a principal base de sustentabilidade das associações populares. E eu sublinho sempre associações populares, porque considero importante. Nós estamos num movimento associativo, senão começávamos aqui a juntar muitas outras coisas que não têm nada a ver com aquilo que nós estamos aqui a discutir, ou aquilo que, em minha opinião, foi o princípio deste primeiro congresso dos CCDs, que também no passado eram CPTs e CCDs. Hoje juntou-se isto numa única sigla e, para quem não sabe, é importante que se refira, existiam, tanto na época da FNAT, como posteriormente na Fundação Inatel, os CPTs, Centros Populares de Trabalhadores, eram situados nas empresas, nos clubes de empresas, que também já hoje foram aqui referenciados. E os CCDs são os clubes, associações, como nós representamos aqui. Se no passado o papel do dirigente foi um papel de criação e construção do seu clube, associação, criar pontos de encontro para a cultura, desporto e recreio, algumas das exigências da massa associativa morriam com as limitações do clube e do dirigente. Limitações que lhe eram impostas porquanto o direito da reunião e associação não eram livremente autorizadas. Quantas ideias e projetos não ficaram na gaveta para não colocarem em risco a vida do seu clube, associação. Foi com esta dinâmica, polivalência, inteligência e saber que conseguiram conquistar os mais novos e transmitindo não só os seus conhecimentos, mas também o seu entusiasmo pela causa e o tão conhecido amor à camisola. Chegados aos dias de hoje, somos confrontados com os sócios a exigirem melhores instalações, mais atividades, melhor qualidade nas atividades desenvolvidas pelo clube associação. Ao dirigente cabe, com a sua capacidade e imaginação, responder aos desafios que lhe são colocados, ajustando o seu clube associação às transformações do país e do meio onde está inserido. Em suma, terá que ser um verdadeiro gestor, de forma a garantir a continuidade e sustentabilidade do seu clube, a associação. O item número 2 que considerei são os sócios. E também já aqui hoje ouvi falar sócios, amigos, meus amigos, perdoem a expressão, mas eu faço parte do movimento associativo popular, tirem o cabelinho da chuva, porque o movimento associativo, e desde a sua história, tem sócios, e sócios de vários tipos. Podem ter o sócio
Por exemplo concreto, as Casas do Povo tinham o sócio beneficiário, o sócio contribuinte e o sócio protetor. Hoje já só tem um único sócio, portanto, estaríamos aqui a contar milhentas histórias sobre, mas sempre o sócio. Não há cá. Amigos são aqueles que, no mecenato, no empresário, que numa atitude pontual ou de continuidade, apoia. Agora, aquele que alimenta ou financia a coletividade, para mim não são amigos, são outro tipo, e os sócios terão sempre um papel determinante na dinâmica e sustentabilidade de qualquer clube-associação. Para além do pagamento da cotização, são múltiplas as tarefas que podem colaborar para um melhor funcionamento, manutenção e conservação das instalações. Cabe a eles, por excelência, elegerem os corpos sociais do seu clube-associação, aprovarem em Assembleia Geral o plano de atividades e orçamento, documentos orientadores da vida do clube-associação. São um dos principais garantes da sua sustentabilidade. Já aqui em intervenções anteriores, alguém falou num plano de atividades e um orçamento. Isto é como o Orçamento Geral do Estado ou qualquer... É onde se planifica aquilo que se prevê que vai acontecer. Sempre, nós, dirigentes associativos, e não tenho dúvidas nenhumas que é assim que acontece na esmagadora maioria das coletividades, nós, porque por regra somos pessoas de bem, pessoas que procuram trabalhar para o benefício dos seus associados e da comunidade onde estão inseridas, procuramos ser o mais objetivos e os mais realistas possíveis neste plano de atividades. E é aqui também que os sócios têm um papel importante e determinante na sua aprovação ou rejeição, e não é como acontece na Assembleia da República, que acertamos todos ali as coisas nos bastidores e depois já sabemos que aquilo é sempre aprovado. Portanto, aqui não. O movimento associativo popular tem outras implicações. Depois temos as atividades e as iniciativas. Cada clube-associação tem a sua situação específica, quer pela localização, quer pelas condições das suas instalações, quer ainda pela densidade populacional que tem envolvente. E fazendo aqui uma comparação, freguesia de Corroios, exemplo, em 1970, 4 mil habitantes, em 2014 ultrapassa os 60 mil. É fácil fazer obra, não nos falta gente. Se estiver a falar no concelho onde eu nasci, em Pedrógão Grande, onde o próprio concelho em geral não terá 5 mil habitantes, é bastante mais complicado. Mas também aí o dirigente associativo tem a sua imaginação. E também aí existe uma outra situação que é importante, que é o bairrismo. Eu ainda hoje, passados 69 anos, e estou-vos a dizer a minha idade, ainda hoje tenho um sentimento pela terra onde nasci. E se puder contribuir com alguma coisa para lá estou eu, e quantas vezes fui daqui de Corroios, com atividades culturais, fazer animações na terra onde nasci. E, portanto, é efetivamente bem diferente estar em Corroios ou em concelhos e regiões do interior, e algumas delas, ainda que se fôssemos a entrar em mais pormenores, se estão em zonas com envolvimento empresarial, industrial, onde efetivamente, como se costuma dizer, estivesse a gerar riqueza. Não é o caso, como é do conhecimento geral, o interior está cada vez mais desertificado. Considerando os clubes, associações, nos grandes centros urbanos e as suas instalações o permitem, fácil é criar atividades culturais, desportivas e de lazer, com funcionamento regular, com prática de preços competitivos, e também já hoje se falou aqui, para andar na música tem que se pagar. Eu não estou a fazer concorrência à escola de música, e há várias no Concelho do Seixal e da Almada, que são empresariais. Não estou a fazer concorrência, eu estou a fazer o meu trabalho, eles estão a fazer o deles. Portanto, com prática e preços competitivos, serão certamente um fonte de contributo para o princípio de independência financeira e a sua sustentabilidade, retirando deste patamar todas as atividades de competição ou representação,
pois estas têm obrigatoriamente que ser elencadas num centro de custo próprio, recebendo o apoio financeiro do Clube Associação. E o que eu quero dizer com isto? As atividades que eu referi anterior terão que, de alguma forma, gerar fundos para um rancho folclórico. E aqueles que estão aqui, com certeza, muitas coletividades têm um rancho folclórico, e eu já nem sequer falo, em alguns casos pagam remunerações significativas aos respectivos acordeonistas, mas há alguns casos, se estivermos só a falar nos trajes e nas deslocações que temos que fazer pelo país fora, vejam a dimensão. Façam só assim um exercício simples. Se fizerem 10 deslocações de 300 km, vejam qual é o custo do transporte para um rancho folclórico, que tem que ter sempre um autocarro de 40 ou mais pessoas. Portanto, efetivamente, são estas atividades que vão ter que gerar alguns fundos para suportar aquelas que carregam o nome da coletividade pelo país fora, a divulgam e a fazem um papel de afirmação no panorama do associativismo nacional, sem qualquer tipo de competição. Formas para refiro apenas a título de exemplo, e aquilo que eu vou citar a seguir é importante, a inscrição de uma equipe de futebol para participar na Taça Fundação Inatel tem custos próximos dos 1.000 euros. Sr. António Rolo, não estou a dizer nenhuma asneira, pois não? Se calhar é por defeito. Portanto, depois temos os equipamentos, as deslocações, logo é necessário outro tipo de apoios. E temos que os procurar. E é aqui que vão aparecer, na minha opinião, os tais amigos, os tais patrocínios, que se falou hoje também aqui numa outra área da fiscalidade, uns enquadrados na lei do mecenato, outros não enquadrados na lei do mecenato, outro que dá 100, 200 euros e diz logo, eu nem quero recibo, mas há outro que quer o recibo e a coletividade tem que estar preparada para emitir esses recibos e fazê-lo de uma forma, de acordo com aquilo que foi dito hoje aqui no período da fiscalidade. Eu não estive muito de acordo, mas também achei que não tinha que estar a intervir naquela parte do mecenato, porque é muito mais abrangente o mecenato, porque procurou-se quase dizer aqui, eu não tenho nada contra, que são os CCDs que só porque são CCDs do Inatel. Não, senhora. Qualquer instituição de utilidade pública emite o recibo e lá está majorado nos 120%, 130% ou 140%, de acordo com o princípio. Portanto, meus amigos, e acima de tudo, e primeiro que tudo, e eu também tenho que dizer isto aqui, é que nós não somos primeiramente CCDs. Nós primeiro, uns é o Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho e depois, por inerência da sua filiação no Inatel, é que é CCD do Inatel. Mas aquilo que nós estamos aqui a representar não é o CCD. Nós estamos a representar o clube que eu hoje, como eu hoje estou aqui, a representar a Casa do Povo de Corroios. Não estou a representar por inerência, porque se também é filiado, é a CCD e a Inatel. Mas não é por aí. Eu estou aqui a representar a Casa do Povo de Corroios. Se pensarmos nos clubes e associações do interior, onde o número de residentes é bastante reduzido, mais difícil se torna garantir a sua sustentabilidade. Por regra, esta é assegurada por amigos ou empresários locais que, pelo amor à sua terra, fomentam e apoiam a atividade que gostam, tornando assim possível a sua sustentabilidade. Sendo que o bairrismo dos associados tem importância capital, quer na disponibilidade de meios financeiros, quer na mão de obra para as várias tarefas necessárias ao regular e funcionamento do Clube Associação. A realização de festas, passagens de ano, carnaval e outras, assim como espetáculos musicais que, para além de serem uma oferta aos associados, são também uma forma de gerar fundos que vão contribuir para a sustentabilidade. Para finalizar este ponto, refiro ainda a importância capital do Bar Clube Associação. Explorado diretamente ao concessionado, é fonte de receita permanente para o clube, desempenhando ainda um papel fundamental, que é na aproximação dos sócios ao seu clube e da sua associação.
entramos aqui na parte dos patrocínios. Aquilo que eu vos estou aqui a dizer, com certeza todos vocês já disseram assim, mas ele está a dizer aquilo que nós já sabemos. Eu estou a tentar, e foi por isso que tive o cuidado de dizer, aquilo que vos estou a transmitir hoje aqui é uma experiência de vida, não estou aqui a descobrir a pólvora. Não vim para aqui inventar nada. É a minha experiência de vida, e posso-vos dizer, quando entrei na Casa do Povo de Corroios como dirigente, a Casa do Povo de Corroios era um puro terminal da segurança social. E hoje transformou-se na coletividade mais eclética, eu direi do Distrito de Setúbal, mas talvez com uma certa vaidade, porque tive alguma contraparte nisso, da Zona Sul de Portugal. Nos patrocínios, dizia eu, se no passado os patrocínios foram uma das principais vias para a manutenção de diversas atividades, com destaque para as desportivas de competição, no presente, tendo em conta as condições socioeconómicas do país, muitos destes mecenas reduziram os seus apoios e, em alguns casos, deixaram mesmo de apoiar. No entanto, continua a ser uma das fontes de receita do Clube Associação, funcionando, em muitos casos, em apoios para eventos pontuais. Sei lá, um festival de folclore, nós, e se pegarmos também, eu estou a mexer muito no folclore, mas também posso falar num torneio de futebol, tanto a nível júnior, infantil ou juvenil, se eu fizer um torneio com 4 ou 5 equipes, se tiver que pagar aos árbitros e as refeições, vejam os custos que isto envolve. Um festival de folclore é a mesma coisa, se tiver 5 ranchos, 40 pessoas, 200 pessoas, se vier, e o caso concreto da Casa do Povo de Corroios, que até vem servir aqui as refeições nesta sala fantástica, linda, que os nossos convidados, quando vêm aqui à nossa terra, vão daqui maravilhados pela forma como são servidos nesta casa, pagamos um preço sensivelmente inferior, e eu digo, volto a sublinhar, sensivelmente inferior ao que se paga ali no restaurante, qualquer indivíduo sócio ou não sócio do Inatel, mas há uma coisa que nós garantimos, é qualidade e servir as pessoas como deve ser. Portanto, isto tem custos e são estes apoios que nós, quando organizamos o Festival de Folclore, lá temos que ir bater meia dúzia de casinhas para resolver esta situação e, felizmente, conseguimos resolver. Vamos fazer em 2015 o 31º Festival de Folclore. Por último, os contratos-programa com os municípios. E aqui eu permito-me dizer que também estamos num país, temos uma zona pobre, temos uma zona intermédia e temos uma zona provavelmente rica. Mas há uma coisa que é importante, é que os municípios, por força do imperativo de lei, também têm obrigatoriedade, e eu sublinho isto, têm obrigatoriedade de apoiarem o seu movimento associativo. Não tirem o cavalinho da chuva, como eu estou a apoiar, estou a fazer um favor a estes gajos. Não estão nada. Nós é que lhes estamos a fazer um favor a eles, porque estamos a contribuir para a melhoria das condições de vida das populações onde nós estamos inseridos. Esta é a grande realidade, meus amigos. Mas eu sobre isso escrevi o seguinte, também aqui as situações são bem diferentes. De concelho para concelho, alguns, infelizmente poucos, percebem que ao apoiar os seus clubes e associações estão a contribuir para o bem-estar dos seus munícipes. Como garante de transparência, seria muito importante que em todos os concelhos existisse um documento, normas e critérios de apoio ao movimento associativo, quer cultural, quer desportivo, e eu felizmente tenho o privilégio de viver num concelho que há muitos anos, não foi fácil, foi preciso muita luta para que, mas eu posso-vos dizer concretamente, desporto. A autarquia limita-se e está a fazer agora o seu plano de atividades e orçamento para 2015. Quando a autarquia disser assim, tenho aqui 300 mil euros para distribuir pelo movimento associativo desportivo. No cultural as coisas ainda não estão tão refinadas quanto está no desportivo. Mas dá-vos este exemplo. 300 mil euros. Eu faço a minha candidatura, conheço a candidatura dos meus parceiros de freguesia porque eu tenho acesso a ela, eu se fizer as contas dá um bocadinho de trabalho. Com os fatores de ponderação, todos, eu venho a saber, sem entrar muito no pormenor, mas que grosso modo se tenho 3, 4, 5, 6 ou 7 ou 8 ou 10 mil euros de apoio para o ano desportivo, para o ano seguinte,
pago sempre em 3 tranches. Portanto, no Conselho do Seixal estamos muito bem organizados. Com grande transparência, seria muito importante que todo o documento de normas e critérios de apoio ao movimento associativo, desportivo e cultural. Documento este aprovado pelos clubes, associações, com atualizações sempre que se justifique. Estes apoios serão um grande contributo para a sustentabilidade do clube-associação. Porque nós, ao sabermos, volto-me a situar no Conselho do Seixal, nós ao sabermos as atividades que estamos a desenvolver, se eu sei que o ano passado não tenho problemas nenhuns. Para o desporto, a Casa do Povo de Corroios recebeu o ano passado do município do Seixal 10.900 euros. Se a memória não me atraiçoa, 10.971 euros. Eu, quando fevereiro, março, estavam todos, como costuma dizer, expurgados de algumas coisas que não estariam devidamente bem preenchidas, fiz as contas, eu sabia mais ou menos que mais 500 para cima ou 300 para baixo era aquele valor. Portanto, eu sabia que poderia, dentro do meu plano de atividades, quando estou a fazer nesta altura, eu sei que para 2015, se não alterei muito o panorama, sabendo se a Câmara elencou nesta atividade 200 ou 300 mil euros, eu sei o que é que posso contar. Portanto, este é um grande de sustentabilidade dos clubes, associações. É pena que muitos municípios, e eu ando um pouco pelo país fora, e só uma pequena correção, quando se há bocadinho disse Francisco Rodrigues, presidente das Casas do Povo, presidente da Confederação Nacional das Casas do Povo. Portanto, as Casas do Povo, que em 1974 seriam 1172, se a memória não me atraiçoa, hoje se tivermos metade a funcionar, já serei a ser simpático, e algumas delas já deixaram o desporto e a cultura e estão muito vocacionadas, que é um trabalho altamente meritório, como o IPSS, quer para os idosos, quer para a infância. Para terminar, eu diria aqui como conclusão, porque acho que o devo fazer, e é o local, nestes locais, que nós devemos alertar para estas situações. Como conclusão, deixo para reflexão o seguinte comentário. O Estado, poder central, que não apoia, apenas cria legislações muitas vezes difícil de cumprir, refletisse sobre a importância que os clubes e associações contribuem para a formação desportiva e cultural dos jovens. E é bom que todos nós pensássemos que este movimento associativo popular, a obra que faz, não tem nada, nem balança, nem metro para a medir. Mas sabemos todos, se ela não existisse, nós provavelmente somos um país pobre, quer desportivamente, quer culturalmente, seríamos substancialmente mais pobres. É nestes clubes, nestas associações, que nascem o princípio dos grandes músicos, os princípios dos grandes atletas, dos grandes futebolistas. É aqui, e eu poderia citar montanhas de nomes, tenho trabalhos feitos onde os citei, hoje, escuso-me de o fazer aqui, mas é nestes clubes, nestas associações, que nascem e despontam os grandes valores, quer no desporto, quer na cultura. E é pena que este Estado, este país, que só nos sabe sugar, não consiga aperceber-se da importância que nós temos e, como eu disse já hoje numa intervenção que fiz, numa pergunta que fiz, quando se cria legislação, a do passado está desadequada à realidade presente e aquela que está a ser feita hoje está a ser feita por meninos que saíram da universidade e eu não tenho nada contra eles, mas se eles têm que primeiro vir ao terreno, conhecer as realidades e depois fazer legislação que seja possível de aplicar dentro do clube associação. Vejam alguém que tenha um mini pavilhão e que tenha lá 5 atividades culturais, obrigam a ter um técnico responsável. E quando nós um dia cumprirmos isso, eu pergunto, onde é que nós vamos arranjar dinheiro? Esta sustentabilidade não consegue cobrir essas situações. Mas dizia eu, clubes associativos contribuem para a formação desportiva e cultural dos jovens e, acima de tudo, retira-os de comportamentos desviantes, que é retirá-los da rua. E particularmente, hoje, isto é um flagelo nacional, mas particularmente nos grandes centros, se não acompanhamos os jovens, eles a qualquer esquina têm ofertas daquilo que nós, os nossos filhos, gostaríamos que eles nunca tivessem. Portanto, seria um contributo para os clubes e associações a não cobrança do IVA na aquisição de equipamentos desportivos, culturais, na construção e manutenção
das instalações. Portanto, bastava que o Estado, quando nós vamos comprar um instrumento para um rancho folclórico, para uma banda filarmónica, para uma escola de música, nos isentasse. Na parte da cultura, podemos pagar e depois fazemos o requerimento e depois o Sr. Secretário de Estado da Cultura, que agora é Secretaria de Estado, e o Sr. Ministro das Finanças, se aprovarem, somos ressarcidos. Não sei quando, pode demorar um ano. Mas nós precisamos do dinheiro é agora, não é daqui por um ano. Precisávamos é que, logo que se provasse que era para aquele destino, e depois poderia-se criar, como anda aí o polícia muitas vezes a fazer, operações stop só para criar multas, que fosse lá verificar se o instrumento estava ou não estava a ser utilizado naquele destino que foi comprado, isto aleatoriamente, e todos nós passávamos a ter medo de comprar um instrumento para pôr em casa ao serviço do filho do A, do B ou do C, como acontece muitas vezes com os nossos governantes, e portanto isto seria certamente muito importante, assim como também as instalações. Eu posso-vos dar um exemplo. A Casa do Povo de Corroios este ano, está agora a decorrer, tem cerca de 14 mil euros gastos em conservação das instalações. Seria bom que eu e a Casa do Povo tivesse pago o IVA de tudo isto que andou a comprar e que andou a fazer. Aquilo que eu vou dizer aqui, provavelmente dá-me direito a um processo, já estou por tudo, como se costuma dizer. Mas tive que criar algumas situações engenhosas para não pagar 100% daquilo que me estavam a pedir dos 23, porque numa coisa de 4 mil, pagar 5 mil e tal, se eu pudesse pagar só metade, paciência. Como é que fui arranjar o dinheiro? Não sei, isso não vos explico. Mas é importante que todos nós vamos todos refletir um pouco sobre isto e exigir de quem de direito que a obra que nós fazemos não é obra do acaso, é fruto de muito trabalho, de muita dedicação. Muito obrigado. Qualquer questão que tenham, por favor, é só assinalar com o braço ou a mão. Muito obrigado, amigo. Dê-nos aqui uma lição, a muitos de nós, do que é que, de facto, o associativismo popular, o associativismo de base, e o que é que será da sustentabilidade desse associativismo. Porque, de acordo com aquilo que aqui foi dito e daquilo que nós, muitos de nós já sabemos, o futuro que aí vem põe em causa a sustentabilidade, com certeza, de muitas atividades que estas associações amadoras fazem. Desculpem, eu estou um bocado nervoso, mas o senhor colocou aí uma situação que é das casas de povo. Eu tenho uma história, que não vou aqui contar muito longamente, de uma casa de povo, a Casa de Povos Caniviais em Évora, que nasceu de uma associação de trabalhadores rurais em 1911. Hoje é uma associação de cultura e recreio, como Casa de Povo, com estatutos devidamente organizados e a trabalhar, que eu ajudei a fundar. Mas não é essa Casa de Povo que hoje vou falar. Vou falar da Sociedade Recreativa e Dramática Eivorense, com 120 anos, dedicada ao teatro amador, que neste momento está a decorrer um festival de teatro amador e que os grupos de teatro que lá vão apenas nos cobram a alimentação, que é assim que trabalhamos no amadorismo, mas mesmo no teatro amador que fazemos, que em março fazemos o encontro de teatro amador todos os anos e em novembro fazemos o festival de teatro amador, para o ano, ou aliás, daqui por uma semana ou duas, quando for contabilizar as despesas com o teatro amador, mesmo só com a alimentação, irei repensar com a direção se continuaremos a fazer a mesma quantidade de espetáculos de teatro amador que temos feito até aqui. Porque até aqui, felizmente, contamos com algum que ia sobrando dos anos anteriores, porque, inclusivamente, esta divisão administrativa das freguesias veio-nos retirar também algum apoio que havia mais vulgarmente da Junta de Freguesia A, B e C.
E agora as juntas de freguesia A e B juntaram-se e provavelmente as duas juntas dão menos ou nada do que davam as duas individualmente. Também, da parte das câmaras municipais, e já agora volto a referir aquilo que disse há bocado, quando o Sr. Presidente falou, eu também já fui autarca há 20 anos, de uma junta de freguesia. E sei que ele continua a ser que um dos objetivos que está quando a junta de freguesia ou a Câmara Municipal faz o seu plano de atividades e orçamento é ajudar as associações em termos de cultura e recreio. E que deve, ao fim e ao cabo, nem que seja 50 cêntimos, orçamentar no seu orçamento para apoiar essas ações de cultura e recreio. Mas, se não acontecer, mas depois o que é que nós vimos ao longo do ano? Nós, quando lá vamos pedir, não pode ser, naquela... Mas, entretanto, se nós estamos a fazer uma atividade num determinado dia, à mesma hora, a Câmara Municipal ou a Junta de Freguesia está nesse mesmo dia ou à mesma hora a fazer um programa muito próximo, com uma atividade ou um programa mais aliciante, mas é pago pela autarquia. Então, afinal, já agora, para eu terminar, esta coletividade tem neste momento 950 sócios, tem 120 anos, como já disse, que está a comemorar, faz teatro desde o princípio e tem vários prémios, faz torneios de jogos de mesa, todos os anos fazemos um programa de poetas populares a homenagear os poetas populares, tem um grupo de cantares tradicionais, tem uma marcha popular, faz 2 espetáculos por ano de músicas da nossa gente, dedicados principalmente àqueles cantores de intervenção, principalmente para lembrar a liberdade e a democracia que conquistamos com o 25 de Abril, e faz 22 bailes e 5 marinés dançantes por ano. Mas isto que eu acabei de dizer, que fizemos, ou que estamos a fazer no 2014, no 2015, eventualmente teremos que repensar muito seriamente se o podemos fazer. Mas, dentro da sustentabilidade, nós, esta associação, ainda pensamos que temos alguma sustentabilidade, mas comparando com muitas que nós conhecemos em Évora, não sei se terão a mesma sustentabilidade para continuar, de facto, a fazer as suas atividades. Desculpem. Muito obrigado pela intervenção. Peço também aos intervenientes seguintes que, dado o adiantado da hora, também se concentrem mais nas perguntas, para que possa ser mais democrática também a participação e não entardecer tanto este congresso. Não sei se quer fazer um comentário breve também. Fazer-lhe um pequeno comentário. Aquilo que esteve a ilustrar, sem ser objetivamente uma pergunta, mas deu-nos a nós todos um exemplo vivo do que é o trabalho do associativismo. E, portanto, isso há que lhe dar os parabéns à sua coletividade, com os seus 120 anos, que nos vem reforçar grande parte daquilo que estive aqui a dizer. Depois há só um pequeno pormenor em que eu, efetivamente, acho que alguma coisa tem que ser feita. Não é possível uma coletividade na mesma freguesia, estamos a falar de Évora, já estamos a falar num centro habitacional razoável, não é possível eu estar a fazer aqui uma atividade e a Câmara estar a fazer outra. Aquilo, e eu vou-lhe citar novamente o exemplo daquilo que fazemos no Conselho, ou que eu faço no Conselho do Seixal. Eu faço o meu plano de atividades, o meu orçamento, e há iniciativas que estão devidamente calendarizadas, há algumas já com dia e hora, outras pelo menos com um mês, e quando chega a janeiro, uma coisa que fazemos é pedir uma reunião à Câmara Municipal, vereador do Desporto, vereador da Cultura, Junta de Freguesia de Corroios. Meus amigos, o nosso plano de atividades é este. Pretendo fazer nestas datas isto. O que é que eu estou a querer fazer com isto? Ou o que é que nós todos podemos fazer com isto, que é muito mais correto? É vincular esses autarcas às nossas iniciativas. Se eles vierem a fazer depois, posteriormente, iniciativas em cima das nossas, como se costuma dizer, nós também temos força e também temos voz para os denunciar. Muito obrigado a todos. Obrigado. Até sempre. Um abraço. A participação de Francisco dos Anjos Rodrigues.